Muito bem, meus queridos. Hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico. Ele era um centurião no tempo de Jesus. E eu quero falar sobre a fé desse centurião. Vamos começar com ele. E a fé que tinha este homem. Veja, um centurião romano, não era judeu. E Jesus ficou admirado da fé desse homem, ao ponto de dizer que nem mesmo em Israel tinha encontrado uma fé como esta. Alguém com tamanha fé. E nós vamos ver isso em Mateus 8, versículo 5. Vou estar lendo aqui o versículo, que diz assim, ó, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha só, aqui já dá para ver a fé do homem. Mas nós vamos descobrir por que ele tinha essa fé. E esse é que faz diferença. Tem muita gente que acredita em Jesus, mas tem fé em Jesus. Você confia nele, acredita no que ele diz, no que ele diz ser, no que ele diz fazer. Enfim, na obra e ministério de Cristo nessa terra, o que ele já fez, na verdade, né? Ali ele ainda não tinha feito tudo, né? Na verdade, nem até na cruz ele fez tudo, consumou um ato lá. O perdão dos nossos pecados, levou nossas enfermidades, nossas dores, levou tudo. Fala da obra da consumação de salvação. Mas a obra de Cristo continuou após a cruz. Ele ressuscitou. Pensa nisso. Ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e conferiu a eles o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eles não poderiam nem continuar, né? No outro vídeo eu falo sobre isso. E mandou que eles esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E então quando eles partiram dali, nós já vimos um milagre acontecendo na vida dos discípulos, agora com uma unção sobre a vida deles. Mas até então não tinha acontecido nada disso. Jesus apareceu fazendo seus milagres, pregando e fazendo tudo o que estava escrito a respeito do Messias, que ele iria fazer e assim por diante. Então, em Mateus 8,9 diz assim, o centurião ainda falando, pois eu também, presta atenção, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando, digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. Onde é que Jesus notou a tamanha fé desse homem? Que disse assim, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Veja, o que este homem viu e reconheceu em Cristo ao ponto de Jesus ficar admirado com tamanha fé? Né? Como ele disse, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Este centurião, na verdade, ele creu que Jesus era o Messias e que estava debaixo de autoridade dada por Deus, seu Pai, e ele era o que dizia ser. Veja o que o homem falou, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele entendeu que Jesus estava debaixo de autoridade, como ele dizia que veio em nome do Pai,
O Pai estava nele, ele estava no Pai. O que ele falava era a verdade. E fazia sinais e prodígios que comprovavam a obra do Messias, que já estava profetizado lá em Isaías e assim por diante. Como seria o Messias? Então, ali ele estava vendo, veja, um cidadão romano percebeu isso. Um cidadão romano. Mas, com certeza, ouvia os judeus falarem sobre o Messias, como ele seria, de onde viria, o que faria. E quando ele soube que Jesus estava fazendo, não teve dúvidas. Foi ao seu encontro e dentro dele veio aquela certeza. Eu tenho essa nítida impressão que dentro dele vibrou algo. É ele. É ele. É ele quem? O Messias. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele prega. Olha o que acontece. Ninguém nunca viu tal coisa. E o que está profetizado a respeito dele está se cumprindo. Então veja, por isso Jesus disse, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Por que em Israel? Porque, mesmo diante de tantos milagres, disseram que ele tinha demônio. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, homens letrados, homens que deveriam saber, assim que viram Jesus, que viram os primeiros sinais, eles deveriam ter crido. Mas não, eles questionavam cada milagre que acontecia. Né? E poderia ficar aqui citando vários exemplos. Né? Então eles diziam que tinha demônio, que quando curava alguém eles queriam matar. Queriam matar. Questionavam porque era dia de sábado. Quando ensinava queriam apedrejá-lo, pelo que ele dizia. Queriam pegá-lo em alguma falha para acusá-lo, né? Mandando perguntar de quem é essa esfinge, uma moeda. Levaram uma mulher pega em adultério para ver se ele, o que ele dizia. E olha sempre a resposta dele, calou todo mundo. E outros assuntos, né, que a gente vê que Jesus sabia que eles estavam tentando para ver se ele fazia alguma coisa para eles poderem acusá-lo. E até de blasfêmia o acusaram. Né? Quando ele disse, perdoados estão os teus pecados, para aquele paralítico que foi trazido pelos 4 homens e desceram ele pelo teto da casa onde Jesus estava. E aí ele disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Ah, pronto, lá na cabecinha deles, só quem perdoa é Deus. E aí, veja, Jesus perguntou para eles, por que vocês estão arrazoando em seus corações? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levante-se, toma teu leito e vai para a tua casa. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, que já estava dizendo quem ele era, o Filho do Homem, tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo a você, paralítico, ele fala como paralítico, pega o teu leito e vai para a tua casa. E o homem levantou curado, deu glória a Deus e saiu e foi. E as pessoas ficaram admiradas porque nunca viram tal coisa. E agora, veja, então eles acharam que ele estava blasfemando. Por que esse blasfema? Só Deus pode perdoar pecados. Então foi acusado de tudo enquanto foi coisa. Certo? Mas agora um centurião romano, não era nem judeu, o reconhece pelo que ele é de verdade, mesmo não sendo um discípulo de Jesus. Mesmo não sendo um discípulo de Jesus. Veja, Tomé era um discípulo de Jesus, tinha feito muitos milagres, expulsado demônios, curado enfermos,
talvez ressuscitado mortos, porque isso tudo estava incluído no pregar o Evangelho. Quem fala que milagre não precisa de milagre, está mentindo, está enganado, não conhece a palavra de Deus. Não conhece. Não sabe o que significa salvação. Como eu já falei em outros vídeos e prego por aí afora, salvação no grego é sozo. Sozo quer dizer perdoados os pecados, vida eterna, cura, libertação, prosperidade e vai. É tudo que o diabo roubou do homem quando enganou o homem lá no Éden. E dali para cá, toda coisa ruim que acontece, normalmente as pessoas que não conhecem a Deus, não sabem quem são, né? Atribuem a Deus as desgraças, as coisas ruins que acontecem. Não, foi o pecado que aconteceu e o diabo assumiu o controle, então aí veio a destruição. Agora, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E o que aconteceu aqui? O Tomé não creu que Jesus tinha ressuscitado, veja só. Os discípulos tinham visto, falou com eles, apresentou-se, comeu com eles, né? Soprou sobre eles o Espírito Santo. Agora eles tinham o Espírito Santo. As mulheres já tinham visto ele lá no jardim do cemitério lá. Nada de Tiago acreditar, porque o Tiago não estava nessa primeira vez que Jesus apareceu para os discípulos. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente, e aí o Tiago estava, e aí ele viu, e aí ele disse, é meu Senhor e meu Deus, né? Jesus falou, porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Não espere por mais coisas para acreditar em Jesus. Jesus está fazendo milagres o tempo todo. Ele usa seus servos. Ele deu autoridade e poder para a sua igreja. Ele tomou as chaves da morte e do inferno e o deu à igreja, da qual ele é o cabeça. É aquele que comanda a sua igreja. Deu o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, nos fazer lembrar de todo o seu ensinamento, para conferir dons, para que pudéssemos orar pelas pessoas e elas receberem cura, milagres. Eu quero orar por você daqui a pouquinho, né? Não sai daí, né? Então, em João ainda diz assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Jesus, no versículo 25 ainda ele diz, Jesus fez muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Pensa, quantas multidões, quantos milagres. Até hoje, as pessoas muitas vezes vêm para receber uma cura e você descobre que elas têm uns 30 problemas lá, uns 10 tipos de enfermidade, tem tudo quanto é coisa. Agora pensa uma multidão, multidões, 3 anos e meio de multidão. Pensa, quantos milhões de milagres, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu queria mostrar para vocês como é fácil, muitas vezes, acontecer um milagre na tua vida. Pessoas que apenas creram que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Messias, o prometido. Quando você crê nele, né, em Romanos 10, versículo 9, 10 e 11, eu vou ler aqui para você, porque eu quero que você entre nessa aqui comigo agora. Então, Romanos 10, 9 em diante diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, assim como esse centurião fez, ele creu que Jesus era o Senhor.
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Lembra da palavra salvo, o que ela significa? O que salvo no grego quer dizer? Então, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido, não vai ser enganado. Certo? Então eu quero que você diga junto comigo agora. Eu confesso Jesus como Senhor e meu Salvador. Em meu coração creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Lembra que a obra de Cristo continuou além da cruz. Ele completou a outra obra e ainda tem outra que ele vai completar, que é na sua volta vai também resgatar o nosso corpo e nos dar um corpo incorruptível igual ao que ele tem agora. Certo? Então agora eu quero orar com você que está me ouvindo aí, que está assistindo esse vídeo. Lembrando que você pode compartilhar esse vídeo, dar um like aí, comenta alguma coisa, diga o que você achou desse ensino, por curtinho, mas vamos nessa, né? Eu quero orar com você agora. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora por essas pessoas que estão me assistindo, para que teu poder os toque e tenham eles qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade, qualquer problema de ordem mental, espiritual, física, financeira, em nome de Jesus, qualquer coisa, tudo o que pedires, crendo, recebereis. Então é assim que acontece, e assim seja. Então, em nome de Jesus Cristo, cada um de vocês sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.